Padre Santos e o Divino Amigo abençoe. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos envolvendo na sua proteção e nas suas bênçãos. Em determinada noite, do ano 33-34, porque os historiadores não conseguiram registrar, noite especial, o mês era o de Nisan. Nisan, na Palestina, corresponde ao primeiro mês do calendário judaico, que representa o que seria hoje para nós março e abril. A primavera, na época de Nisan,
onde se comemora a Páscoa judaica, é florejante. A relva rica, particularmente na Judéia, enriquece a natureza em festa, e o clima ameno, tanto à noite quanto ao dia, faz com que o sol agressivo do dia não seja tão intenso, e à noite o clima seja agradável para as discussões na intimidade doméstica, nas sinagogas, proporcionando um clima de bem-estar àquela época, tanto quanto ainda hoje. Aquela noite, no entanto, apresentava um espetáculo diferente. Quando o crepúsculo começa a se abater sobre o cimbólio, sobre a noite estrelada, embora o clima ameno, perfumado pela brisa que envolvia aquelas rosas de Sharon em Jerusalém, virava e envolvia as criaturas e os recantos com uma psicosfera algo especial, perfumada, a relva verdejante de um lado florescendo, colorindo-se, e de outro lado, as praias, os mares, tanto quanto os rios consagrados e conhecidos, eram de natureza calma, graças às virações e às manifestações aquáticas, que naquela época também eram tranquilas, não obstante o ar pesado daquela noite especial. A temperatura estava um pouquinho acima do habitual para essa época. A sensação de uma psicosfera desagradável, de algo que possuía uma sensação de que abafava as criaturas através de uma compressão emocional que fazia e dava um certo ar de expectativa, de melancolia e de alguma forma, reflexão. Aquele dia especial do mês de Nissan deveria ficar escrito nas páginas históricas da historiografia internacional. Porque um jovem mal saído da adolescência, por volta dos 18 ou no máximo 20 anos, porquanto jovem adulto, em desabalada e ansiosa correria, ansiosa caminhada, na direção de um casebre miserável que ficava quase que distante, quase que fora da cidade, protegido por alguns elementos de madeira, que na verdade eram elementos que tentavam adornar um pouco a beleza daquela casa simples, bate desesperadamente na porta daquele casebre sobre a noite abafada, sobre aquele crepúsculo sinistro e misterioso, em que apenas os alqueires, os veladores de barro vermelho, de alguma forma, iluminavam um pouco as paisagens daquela rua, graças às casas que acendiam aquelas luzes variadas para colocar um pouco de claridade sobre a treva que abençava naquela região, naquela passagem. Aquele jovem ansioso, inquieto e ao mesmo tempo angustiado, batia celeremente, e ao abrir a porta, a anfitriã daquela casa consegue projetar um retângulo de luz sob a atmosfera densa e trevosa. Quando ela visualiza, tratava-se, portanto, de alguém conhecido, o jovem João, que mais tarde escreveria o Evangelho, cognominado do seu nome, e que mais tarde trataria de escrever os escritos apocalípticos que o fizeram célebre. Ainda moço, olha para aquela senhora que já tinha uma certa idade e diz: minha mãe, você não sabe, a senhora não sabe o que aconteceu. Tenho más notícias. Ele foi preso e agora mesmo deve estar diante de Pilatos. A notícia pegou a senhora de surpresa, que rodopiou nos calcanhares, quase a desmaiar, passando mal. Ele assegura com força e algo ansioso, algo violento, coloca-lhe no colo e começa a tentar apaziguá-la. Depois daquele frêmito, daquela situação de mal-estar, passa a recobrar lentamente a lucidez. Olha para ele, algo ainda eletada, ainda sem compreender a situação, e diz: mas o que foi que houve? Que fez meu filho para receber uma consideração tão hedionda?
Aqueles, responde o jovem, que normalmente se dedicam ao bem e ao ideal, padecem a perseguição e quase sempre são sacrificados como um cordeiro pascal. Agora mesmo ele deve estar sendo julgado, e pelas informações e notícias que eu tenho ouvido, ele deve ser sentenciado para a morte. A sua mensagem me parece, Senhora, atrapalha os interesses do imperador de Roma e ao mesmo tempo perturba a religião do Sinédrio. E graças a isso, ele deve ser condenado à morte. Há uma multidão que se adensa, pressionando o próprio intendente de César aqui em Jerusalém, para que ele seja condenado literalmente morto. Maria, parece não entender aquelas considerações. Recorda-se do seu filho, alguns dias antes, ali mesmo naquela cidade, e não consegue compreender o que é que estava acontecendo. Na sua memória, na sua mente, só ficam as interrogações que fez o seu filho para ter recebido uma punição tão hedionda, para receber uma consideração tão abjeta, dedicada quase sempre aos criminosos mais vis, mais perversos da sociedade da Judeia. Ela então se levanta qual uma idealista que recupera as forças e diz: quero ir contigo. E ele então diz: Senhora, é perigoso. Principalmente à noite, os salteadores estão para lá e para cá, para alcançar as pessoas fragilizadas, particularmente as mulheres, a fim de confiscar-lhes os bens, violentar-lhes. É perigoso sair nessa madrugada, mas ela não lhe deu ouvidos e diz: vamos. E rapidamente improvisa um manto simples que coloca sobre o corpo, a nazarena, como era habitual na época, e sai para ser acompanhada por João, que atrás dela alcança na sua caminhada célere na noite, na direção da região do Pretório, a grande praça, que era uma espécie de praça onde haviam não apenas negociações comerciais, uma espécie de praça ampla, em uma dimensão retangular, dedicada ao comércio, uma praça de mercado, e ao mesmo tempo era um local onde Pilatos atendia a população às questões da política romana e particularmente aos problemas farisaicos que ele, como representante da lex romana, da lei de Roma, deveria de alguma forma solucionar. Atravessaram depois de algumas horas à noite na direção de algumas regiões e particularmente quando chegaram já em horas avançadas na direção do Pretório, encontrou todo o local vazio, deserto, isolado. Já não havia mais ninguém. Alguns transeuntes noctívagos passavam para cá e para lá, e ela tentou entabular, estabelecer um diálogo para, de alguma forma, se informar do que havia acontecido, quais eram os últimos acontecimentos. E um deles, ali ocioso, talvez mendigo, sem ter noção muito exata do que havia acontecido, informou que o homem havia sido julgado, que havia a população pedido a sua sentença de morte, e que o intendente de César, o governador, o procônsul de César em Jerusalém, havia lavado as mãos em um ato de se imunizar daquela situação da política e das pressões, permitindo que ele fosse condenado à morte. Foi levado a uma cela que deve estar aqui próximo, e ela, sem acreditar, os olhos inchados da emoção em lágrimas, o seu coração de mãe não conseguia compreender aquelas ocorrências, só se lembrava das bênçãos que o seu filho havia dispensado para todos aqueles que chegavam no seu caminho. E Célere procurou os locais naturalmente fortificados pela estrutura de mármore e de pedra lavrada de Roma, onde haviam ali enclausurados os prisioneiros convencionais, a mando do representante de César. E depois de vencer algumas escadas e algumas bifurcações, ela alcança o local onde havia algumas celas, e aproximando-se de um jovem igual ao seu filho, interroga aquele rapaz mais ou menos nessas palavras: poderias me dizer, alguém que está aqui preso, que foi julgado agora recentemente, e que deve ter sido preso algumas horas atrás, de nome Yashua ou Yeshua? O jovem deu uma gargalhada irônica
para de alguma forma desestabilizá-la, desarticulá-la, e respondeu de maneira cínica e indiferente, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo, e que não iria me informar. Ademais, era tarde da noite, e para finalizar o diálogo, deu-lhe um empurrão. Maria caiu, tombou, feriu-se. João então se aproxima, e ela percebe que a força bruta é a força dos ignorantes. A força da violência, da agressividade, é daqueles que não têm o poder da verdadeira força. A força bruta é a linguagem primária das criaturas humanas. Ela viu aquele jovem, inexperiente, imaturo, ele não podia compreender a dor de um coração materno. Aquece com a cabeça, levanta-se, e rapidamente soube também os insultos dele. Ela estava fora daquele cenário. Resolveu ficar ali, para ter alguma informação quando o dia clareasse. Ela tinha muitas amigas em Jerusalém. Algumas pessoas eram simpáticas a ela, porque o seu coração venerando de mulher e o seu comportamento nobre gerou simpatias por onde passara durante a vida. E ela foi acolhida com o nobre João ali mesmo, naquela região, onde pernoitou, mas não conseguiu dormir. Passou horas que pareciam não avançar no caleidoscópio do tempo, horas que pareciam uma eternidade. E quando os primeiros raios de sol, na chamada terceira hora judaica, ela levanta-se e começa a tentar estabelecer diálogos na rua entre os transeuntes para, de alguma forma, ter alguma informação a respeito de seu filho. Pela manhã, já na alva, sem conseguir se alimentar, ela sai acompanhada sempre de João, e diante de alguns minutos tentando alguma informação que ela não conseguia, ela ouve, porque ninguém queria se comprometer com aquele julgamento coletivo, com aquela situação exótica que de alguma forma chamou a atenção de uma série de pessoas, de uma população imensa que tomou conta na véspera, naquele mesmo local. Ela consegue de alguma forma poucas informações, mas logo mais ela vê uma procissão grandiosa passar, se aproxima cega e ansiosa, e ao olhar ela quase volta a desmaiar. Seu filho carregando uma cruz pesada, que segundo os historiadores deveria pesar em torno de 75 a 78 quilos. O seu corpo magro de 70 a 72 carregava com dificuldade. A coroa de espinhos para ironizar o ministério, cravada na face, na cabeça, que de alguma forma penetrava inclusive regiões da face. Espinhos esses de rosas silvestres, e alguns metais que foram de alguma forma penetrados no seu corpo na tortura, apresentavam como consequência na sua estrutura o frêmito do tétano, da contaminação e de alguma síndrome, tanto quanto da tortura e da falta de tratamento da alimentação e de um sono regular. O filho tremia. Ele havia recebido 70 chibatadas no dia anterior, 35 nas pernas e 35 na região dos pulmões, conforme o protocolo romano. Quando falamos chibatadas, não temos ideia das chibatadas de Roma. Os açoites romanos eram feitos de couro curtido, e na extremidade, onde deveria aplicar o golpe, normalmente havia um pedaço de osso de animal trabalhado e lapidado para, quando penetrasse na carne, saísse rasgando as estruturas íntimas do indivíduo. Eram chibatadas. O sangue nas costas, particularmente aquele na cima da cintura, era tão volumoso que já estava coagulado. E os sintomas da febre, do tétano, faziam seu filho tremer. Carregando aquela cruz, cuja madeira não era uma madeira trabalhada, cheia de espinhos, cheia de regiões de aderência que feriam as suas costas. Ela observava o filho que não aguentava e tombou. E quando tombou, novas chibatadas. A multidão apupando, e aqueles que eram os ociosos, os vagabundos de todas as épocas, estavam ali naturalmente pedindo sangue. E alguns diziam, gritando: se tu és mesmo filho de Deus, joga a cruz fora e profetiza, para que vejamos e creiamos. E a multidão se adensava. Ela reconhece algumas personagens que acompanhavam seu filho ali, embora a maioria ela se perguntava onde estão. Onde estão os seus discípulos? Simão
Pedro, a quem ele confiou todo o rebanho do seu colégio apostólico, quiçá, por ser o mais velho em termos de idade biológica, onde está ele? Onde estão aqueles que foram beneficiados? Todos, com exceção de João, haviam se ido. Onde estavam aqueles que foram beneficiados com as curas milagrosas dos 10 leprosos de Jerusalém? Aqueles que receberam a movimentação suave das suas mãos em várias regiões, Lázaro, Maria e Marta, as suas irmãs, onde estavam eles naquele momento? E enquanto isso a procissão continuava, o homem, seu filho, carregando aquela cruz, alguns soldados romanos, naturalmente acompanhando, e ele não tendo forças, era visível, cai por uma terceira vez. Quando o Cirineu, o homem da Cirineia, aproxima-se, tomado de uma compaixão daquele homem, não sabendo porquê, e ajuda-lhe a carregar a cruz. Aquele homem que estava de passagem ali por negócios, da região da Cirineia, ao carregar-lhe a cruz, Jesus olha de uma forma inesquecível para ele e conta os benfeitores espirituais da vida maior. O olhar de Jesus, com uma suave claridade, derrama-se sobre ele, de tal forma que nunca mais ele seria a mesma pessoa. Nunca mais esqueceria aquele suave olhar. Mais tarde, uma outra mulher vem e enxuga-lhe o rosto sangrento e vai dizer, exclamando segundo a tradição, não há dor maior do que essa. Maria acompanhava aquilo tudo alucinada, sem saber do que se tratava. E mais adiante, o filho ainda, naquelas circunstâncias, naquela procissão, vai na direção do Gólgota, palavra hebraica, que significa caveira. Era uma espécie de montanha para os padrões da época, mas era uma espécie de outeiro, tinha no máximo 15 metros, um aclive maior, onde as pessoas, particularmente os criminosos, os mais vulgares e perversos, eram colocados para as sentenças de morte. Particularmente a crucificação, que era a pena de morte mais perversa e cruel, que era colocada como sendo sentença máxima, e ali, para que todos pudessem ver de Jerusalém, numa aclive maior, eram encaminhados aqueles ladrões, aqueles criminosos da Lex Romana. O interessante é que a procissão continuava e Maria ficava a se perguntar, os beneficiados dele, aqueles a quem ele fez tanto bem, embora reconheceu algumas pessoas que acompanhavam aquele périplo. Joana, a esposa de Cusa, Verônica, uma das mulheres piedosas citadas mais tarde no Novo Testamento, Maria Madalena, aquela que a tradição dizia que era dominada por 7 forças demoníacas e que a sua bondade fê-la libertar-se. Estavam ali algumas mulheres, chamadas mais tarde mulheres piedosas, que de alguma forma confortaram-na, ou tentaram confortá-la, e ela acompanha até o momento em que ele é colocado no chão, no Gólgota, e os pregos começam a martelar, como se fossem pregos que martelassem a sua alma. Cada batida era como se fosse um punhal que penetrava na sua intimidade. Quando ela olha e vê os ossos do filho, particularmente aqueles do pulso esmigalhados, para poder sustentar o corpo, e mais tarde as pernas, que não são colocadas umas em cima da outra, para mais tarde serem penetradas também com um ferro, e ser erguido, quando a cruz de uma madeira bruta e lascada é suspensa e colocada, o seu corpo também é, de alguma forma, graças ao peso, colocado para baixo, que lhe fere mais, causando de alguma forma hemorragia e dores na região do pulmão. Ela olha aquela situação e fica letada. E é nesse momento que diz a tradição que ela exclama: meu filho, que fizeram a ti os homens? E ele responde com uma frase que se tornaria enigmática: mulher, não chama de mãe. Eis aí o teu filho. E olha para João: filho, eis aí tua mãe. Como se dissesse que os vínculos de natureza consanguínea, os laços de natureza biológica estavam já dissolvidos. Eram, portanto, seres transcendentais. Não era mais uma mãe, mas um ser espiritual querido a ele. Mas os vínculos estavam dissolvidos porque ele estava sob um poder maior. Estava ali naquela situação, tranquilo, quase que sorrindo, compassivo com relação à humanidade, numa compreensão que transcendia a ignorância daquela população.
ela se recordava da entrada triunfal de Jerusalém, sempre a Jerusalém convulsionada pelas perturbações do fanatismo, pelo comércio religioso, pela intolerância de todas as épocas, pelo domínio político, econômico, social, de algumas mentes que associavam os escritos sagrados aos códigos legais, civis da época para regulamentar os comportamentos, porque o judiciário religioso era a mesma coisa. Os códigos civis eram os escritos sagrados da religião, daí doutores da lei, eram juízes, mas eram também sacerdotes do templo. E nessa circunstância, ela se lembrava da entrada dele em Jerusalém, a cidade santa, a chamada cidade sagrada, que desde a sua entrada, Jerusalém que representava a alta política, os altos postos sociais, em detrimento das outras regiões por onde ele passava, simples e humildes, e que acolheram-no e que receberam-no com afetividade, que a sua mensagem teve uma ressonância profunda e maior. Mas Jerusalém, 3 dias antes, ele havia entrado e as pessoas festejavam, jogavam péplos, jogavam mantos, joias preciosas, tapetes raros, perfumes. E ele entrou em Jerusalém com as pessoas balançando um ramalhete de flores, diz a tradição, ou folhas verdes, para recebê-lo, para celebrá-lo na época da Páscoa. E ele adentra-se montado no animal. E sempre os bons espíritos lembram que não era ele quem recebia as homenagens da terra, era o animal sobre o qual ele estava montado, porque ele estava acima daquelas homenagens. Entrava em Jerusalém diante das festas, das celebrações, de cabeça baixa, parecendo antecipar as ocorrências do futuro. Ela lembrava-se dessa ocorrência e começou a lembrar outras coisas. O que mais intrigava ela é que durante toda a procissão, na direção do Gólgota, na direção de colocar o seu filho pregado numa cruz, a lei romana, a lex romana, naquela época, estabelecia que o condenado poderia ter a qualquer momento a revisão do seu processo. Basta que alguém se manifestasse, particularmente as figuras masculinas, porque a mulher não tinha voz considerada na época. E nenhum homem se atrevia, se manifestava. Sempre havia algum soldado romano na frente dizendo, e se alguém tiver algum testemunho em favor do condenado ou do réu, que eu diga, para que o processo pudesse ser revisto. Mas ninguém dizia nada. Ninguém falava nada. E naturalmente que ela começa a lembrar, olhando aquela região de Jerusalém, aqueles locais suntuosos da antiguidade, aqueles locais maravilhosos, até hoje famosos, graças à história do Oriente Médio. Ela olha por Jerusalém e recorda-se das outras paisagens por onde o seu filho passou, paisagens totalmente diferentes daquela região, simples, naturalmente banhada por águas, onde ele passava quase sempre por praias essas quase sempre tendo contribuição de rios ou mares famosos, cujos afluentes foram considerados célebres, inclusive do ponto de vista religioso, alguns locais como águas sagradas pela tradição de Israel, o Rio Jordão particularmente, que a tradição dizia que Jeová, em cujas águas refrescava a sua face. Era a tradição de que o Rio Jordão tinha águas sagradas e que as pessoas deveriam ali se banhar para se renovar no seu comportamento, na sua vida, algumas por imersão no ritual conhecido hoje como batismo, que era uma prática tradicional do judaísmo, do moisaísmo particularmente. O Rio Jordão, que era aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar na época, e que afluía de tal forma, contribuindo com vários mares e vários efluentes na região de várias cidades que envolviam por onde ele preferia passar, por onde ele passou, e que ofereceu a sua mensagem. Nasce ao norte, particularmente ao norte da região da Galileia, e desce em vários montes, na direção de outros, para mais tarde desembocar no Mar Morto, o conhecido Mar Morto também da tradição de Israel. Nasce ao norte como filete d'água e cresce em uma descida na direção de outras regiões, naturalmente também contribuindo com o vento perfumado pelas rosas já referidas de Sharon. O Rio Jordão atraiu tantas pessoas, entre elas inclusive personalidades célebres como Cleópatra,
o vento é mais ameno e o clima mais agradável, ela chegou, segundo a história, a sair de Alexandria, no Egito, para o Rio Jordão, para algumas regiões, ficando particularmente na cidade de Magdala, onde passava férias a famosa rainha do Egito. Magdala, Dalmanuta, Cafarnaum, eram algumas das cidades por onde esse rio passava. Esse Rio Jordão, que ficaria célebre, e que mais tarde ficaria mais célebre ainda, porquanto, graças a alguns dos seus afluentes, contribuiria para a estruturação, ou melhor, para a formação de um mar. Mar que não era um mar, era um lago, mas que à época era considerado um mar, graças às proporções da Idade Média, da Idade Oriental, da Antiguidade Oriental. Esse mar, chamado Mar da Galileia, mais tarde denominado Mar do Tiberíades, em homenagem a Tibério César, porque era um mar tão piscoso, era um mar que dava tanta pesca, portanto era rico, em detrimento do Mar Morto, cuja salinidade era tão alta que não havia muitas formas de vida, não sobrevivia. De um lado, esse Mar da Galileia, que tinha a contribuição do Rio Jordão. De outro lado, o Mar Morto. O Mar da Galileia era rico de fauna, de flora, era uma das fontes de renda, de atividade comercial. Esse mar, onde as pessoas simples dessas regiões, desde Cesareia de Filipe até Magdala e Cafarnaum, cidades simples e humildes, onde as pessoas, a maioria delas analfabetas, sem cultura, dedicavam-se à pesca para a sobrevivência e discutiam questões a respeito de Deus, na simplicidade da natureza. Foi por essas regiões por onde ele passou. Nesse lago, também conhecido Mar da Galileia, Mar do Tiberíades ou Lago de Genezaré. Esse lago, cujo volume d'água é maior, segundo os historiadores, é menor do que a Baía de Guanabara. Tem proporções pequenas, mas é imenso para a mentalidade da época, para a mentalidade da antiguidade. Esse mar vai ser o palco, ou lago, vai ser o palco de vários discursos famosos dele. Foi ali que ele preferia, particularmente com seu discípulo Simão, que era dono de um barco, e os seus amigos, também pescadores, mas em sua maioria, que ele ali naquele mar diante da natureza, fez os mais belos discursos filosóficos e poéticos que a humanidade um dia poderia entender. Ele preferia aquelas regiões onde tudo indicava que esses discursos iam ficar perdidos, iam ser esquecidos, ignorados ao longo da história, porque ele próprio não deixou nada escrito. Ele apenas falou e mais tarde os discípulos anotaram esse discurso, essas mensagens que ficariam célebres nos seus evangelhos. É natural que Miriam, Maria, se recordasse de tudo isso. Recordava-se também que ele, no próprio Rio Jordão, encontrou um primo seu, que era filho de uma sua prima, e ao Canaã, João o Batista. E ela se recordava que ali no Rio Jordão ele se submeteu a ser batizado, conforme o protocolo da época. O próprio Batista dizia: arrependei-vos, são chegados os terríveis dias do Senhor. Eu sou a pedra bruta para preparar a população, mas aquele que vier após mim é tão grande que eu não sou digno sequer de amarrar os cordões das suas alpercatas. Quando ele chegar, a sua voz incendiará a humanidade. Eu batizo com a água do Rio Jordão, mas ele batizará com o fogo do Espírito Santo. Ele será grandioso, é necessário que eu desapareça para que ele cresça. É a voz de Canaã, uma figura exótica, vestido com uma espécie de cinto de couro largo, que cobria apenas as partes pudentas, com o tórax aberto, alimentando-se de gafanhotos silvestres, de mel e de algumas frutas também silvestres. Esse homem era frugal, austero, que pregava a austeridade de comportamento, o arrependimento dos pecados, o batismo e a mudança de nome da criatura simbólica para mudar o homem velho em relação ao homem novo. A partir daquele momento, representava o símbolo de uma era nova. Até João Batista havia 400 anos que a boca profética havia silenciado a voz. Nunca mais se ouviu um grande profeta iluminando Israel com os seus fenômenos maravilhosos e as suas profecias a respeito do Messias. 400 anos em que a boca profética estava silenciada. João então começa a falar. Maria se recorda do nascimento de Canaã, quando sua prima Isabel
já por volta de 40 anos, considerada infértil, não tendo mais condição, segundo os padrões da época, de conceber, alegra-se, porque o seu marido havia sonhado, e ela também, que havia concebido. E mais tarde, os primeiros sintomas da gravidez. Ela conta a sua prima Miriam, que tinha 16, 17 anos. Ela tinha um temperamento forte. Miriam, um temperamento doce, suave, que era mais conciliadora. As duas conversavam muito, como nenhuma mulher gosta de fazer. Então, naturalmente, que nesses diálogos, elas se revelavam, se confessavam. Ela, Miriam, havia casado mais tarde com um homem já de idade avançada. Idade avançada para os padrões da época. José era um carpinteiro viúvo, que mais tarde traria os seus 3 filhos para o casamento com ela, porque a família estabeleceu esse casamento a fim de preservar-lhe a pureza, o sentimento, uma vez que José era um candidato que tinha um perfil de comportamento que agradava os seus familiares. Miriam, jovem, suave e doce, naturalmente conversa com Isabel a respeito daquela gravidez. E alguns dias depois ela sonha. E ao acordar, ela vê no pé da sua cama um anjo, um ser transcendental, dizendo: salve, Senhora, prepara-te, porque também engravidarás. E aquela notícia, aquela informação transcendental da concepção, da sua gravidez, da sua gestação, ficaria. Ela responderia àquele ser transcendental: que se faça na serva a vontade do seu Senhor. Era, portanto, a sua submissão à vontade de Deus. E logo depois, os sintomas da gravidez. Maria conversa com Isabel. E mais tarde, os 2 meninos nascem. O seu primo antes, João. E mais tarde, Yeshua ou Yashua. Yeshua ben José. Jesus, filho de José. Era a tradição da época. Mas ela se recorda que quando um tinha 4 anos e meio e outro tinha 4 anos, Isabel veio visitá-la depois de gravidade, passa todo pelo périplo da gestação, do nascimento, nos primeiros meses. A própria Isabel havia dito: quando ele nascer, eu vou colocar em frente à minha casa uma fogueira para que tu vejas, porque ela morava em um local alto e que era visível a casa da sua prima Maria. Mas naquele dia, um 4 anos e meio, outro 4 anos, os meninos corriam, brincavam para a festa das mães, que foram preparar a refeição, o almoço, ambas conversando e ambas entablando o diálogo especial, dizendo a respeito daqueles meninos. Isabel diz que em Canaã parecia um menino diferente, que de vez em quando fazia discursos sozinhos, falava sós, a respeito de uma época que ele deveria chegar, que ele deveria se preparar para uma grande batalha. E ela não entendia aquelas coisas. E Miriam disse: pois Yeshua ou Yashua também é a mesma coisa. Um dia estávamos no censo de Belém e ele se perdeu de nós. Fiquei preocupado quando vi, ele estava diante de fariseus, doutores da lei, dialogando em igualdade de condições e falando dos escritos de Elias e de Isaías, dos antigos escritos sagrados dos nossos profetas. Eu fui com medo de alguma complicação no sinédrio, retirei-o dali com violência e disse: Yashua, o que é que está fazendo? Cuidando dos negócios de meu pai. Mas teu pai José está na carpintaria. Eu me refiro ao meu pai que está nos céus. Eu não consegui compreender, eu não consigo compreender esse menino. De vez em quando ele fala de um pai que está nos céus. E nesse ínter, elas conversando, os meninos saem das suas vistas. Elas ficam preocupadas, vai na direção do quintal da casa, onde havia uma espécie de planalto e um precipício, um abismo. E eles estavam à borda. O seu coração de unir a sua preocupação. Ela olha naquela direção e vê Canaã sentado e Jesus de pé, apontando alguns locais, apontando alguma coisa que elas duas não entendiam. E os benfeitores espirituais dizem: pareciam 2 amigos, o general e o seu soldado, falando de uma guerra que deveria ser travada logo mais. Diz, aliás, Humberto de Campos Espírito, através das mãos venerandas de Chico Xavier. Ela se aproxima e diz: Yashua, por que tu me preocupas tanto? Por que tu me afliges tanto, Yashua? E ele fala a respeito do Pai que está nos céus. Ela não tinha ideia da missão do Filho. Escreve, aliás, mais tarde, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. A grande verdade é que Maria, com essas elucubrações,
com essas coisas, ela se lembrava da visita da casa de Judá, de José, que era um sacerdote do templo e abandonou esse sacerdote do templo para se consociar-se com ela. E naturalmente a volta para Belém, a cidade chamada a cidade do pão, Belém, que é uma tradução para padaria, é uma expressão hebraica que significa padaria em português. Por isso mais tarde ele diria: eu sou o pão da vida, referindo-se à cidade de Belém, fazendo um trocadilho com essa expressão conhecida do povo hebreu. Naturalmente que esses meninos chamaram a atenção dela desde cedo, de Maria, de João o Batista e naturalmente mais tarde a sua festa, cujo palco era o lago de Genezaré, era o mar da Galileia. Era naturalmente aquele momento que ele falaria o sermão da montanha, os seus discursos mais célebres, as suas mensagens, conforme está no Evangelho de João: eu vos trago a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo oferece, mas eu dou somente como eu posso dar. Porque a paz do mundo são, na verdade, pausas de uma guerra para outra, um intervalo temporário em que cada nação beligerante se apropria de mais armas para uma futura guerra. A paz do mundo é a paz de fora, é a comodidade, é o conforto apenas material. Mas a paz que eu tenho para vos oferecer é aquela que renovará a alma por dentro, em plenitude. E mesmo numa situação de dinâmica e de dificuldade, a criatura vai sempre estabelecer e sempre vai ficar em paz. Era, portanto, a sua mensagem, que ali, no lago de Genezaré, ele vai ter a oportunidade de falar. Maria então volta dessas memórias que parecem desatrelar na sua tela mágica da imaginação. Olha para o filho pregado na cruz e ouve ainda um ladrão, um malfeitor dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Em verdade eu vos digo, estarás comigo no paraíso. O homem então exulta e agoniza para morrer. Há uma senhora muito triste que olha acabrunhada. Maria então se aproxima dela e diz: é teu filho? E ela, sem conseguir falar, balbuciando no choro convulsivo, diz: é meu filho. Então, mulher, crê. Se meu filho está dizendo que o teu filho estará com ele no paraíso, crê, mulher, porque meu filho é filho de Deus. A mulher olha e parece se recordar daquela voz, parece já ter ouvido aquela voz, e recorda-se da cena. Ela ainda muito jovem, o filho ainda pequeno. Ela foi buscar uma água num poço conhecido de Nazaré, e ali naquele poço ela pega a fila quando vê duas mulheres conversando, e uma delas, mais intolerante e inclemente, diz: você não sabe? O filho de Tamar é ladrão, é malfeitor, está roubando coisas, já é quase um adolescente e já começa a roubar. Ela era Tamar, estavam falando do filho dela. E ela ouve uma outra mulher mais jovem dizer: Isabel, não seja tão intolerante, não seja tão incompreensível. Eu tenho aprendido com meu filho lições especiais, que nós devemos compreender, devemos ter mais compaixão pro próximo, da misericórdia, porque ninguém está aqui na terra sem erros, sem defecções. Aquela voz suave e doce penetrou-lhe a alma e nunca mais ela esqueceu. E naquele momento, ouvindo aquela senhora, ela se recorda: era a mesma Maria que ela tinha se recordado. E ela se recorda que naquele momento ela chega em casa e chama-lhe o filho: meu filho, por quê? Eu tenho ouvido falar dos teus roubos, dos teus comportamentos. E o filho disse que era uma brincadeira, mas que não fazia mais. E ela naturalmente confiou, acreditou. Mais tarde, no entanto, ele se tornou um salteador para ofertar a ela, sua mãe e a sua noiva pretendente para o seu casamento, uma casa bem colocada na cidade. Mas não teve tempo, porque um dos seus furtos ele foi pego e levado à prisão para ser condenado à morte. Ali estava Dimas, o seu filho, pregado na cruz, e ela, Tamar, despedaçada no leito da cruz. Ela olha e percebe que se tratava da mesma mulher que falava a respeito daquele Yashua, o seu filho que estava ali. E mais adiante, ele exclama: está tudo consumado. E mais adiante, o falecimento. O clima parece mudar. Há uma tempestade. Ele se recolhe mais tarde. José de Arimateia concede uma das suas sepulturas que foi
foi comprada e ainda não havia sido habitada para que ele fosse colocada. Parêntese, até hoje, aliás, com algumas exceções, a prática judaica é da sepultura ser feita sobre uma rocha, em que o indivíduo chora, os parentes pranteiam numa espécie de antessala, e o corpo fica velado numa espécie de taberna, naturalmente cavada para baixo, onde o corpo é colocado e uma rocha fecha. Ele foi colocado, as pessoas ficavam pranteando, mais tarde ela volta, e mais adiante, ela ouve a senhora Maria Madalena aproximar-se do cenáculo onde ela estava com os discípulos, e não vi e conta o que havia feito, o que havia visto. A rocha estava retirada, e quando ela foi se aproximar, não havia o corpo, não havia visto mais o cadáver. E quando ela olha, ela vê um jardineiro. Ela pensava, e era ele próprio que vira-se e diz: Maria. Ela exclama, e ele pede para ela ser a mensageira da ressurreição. Escreve Humberto de Campos Espírito mais tarde: a alegria maior que a humanidade recebeu, a notícia da ressurreição, foi confiada a ela. Mas, naturalmente, para que os outros soubessem, era a lição que ele queria dar. Ela entra no cenáculo, e ao entrar no cenáculo, diante de todos ali descrentes, céticos, acabrunhados, ela começa a dizer: eu ouvi, ele me apareceu e conta. Tomé, aquele discípulo que foi conhecido mais tarde como aquele que não tem fé, levantou-se e disse: foi a ti que ele foi aparecer? A expressão exclamativa tinha algo de censura. Ele não apareceu a Pedro, que foi o seu discípulo, a quem ele confiou o grupo. Não apareceu a sua mãe, que está aqui chorando. E foi a ti, justamente a ti que ele foi aparecer. Era o preconceito. A humanidade sempre fala em uma segunda chance. Nós sempre falamos em uma segunda chance. Sempre dizemos e falamos em perdão, em renovação, mas nunca esquecemos o que o outro fez. A pessoa fez um erro, tomou uma atitude equivocada há 50 anos atrás. Muda de comportamento, altera, e a gente fica: mas você não sabe o que eu sei dele. Porque a gente prefere ficar no pântano, enquanto a pessoa já está na luz, e a gente fica embaixo, criticando aquilo que ele um dia foi. É a humanidade. Então Tomé disse: foi a ti que ele foi aparecer? Não acredito. E outros começaram a reforçar aquela palavra. Não poderiam acreditar. Ela é uma antiga meretriz, uma antiga mulher equivocada. Quando nesse ínterim, Maria de Nazaré, a mãe dele, levanta-se e preciosamente vai na sua direção, abraça e diz: eu creio em você. Minha filha, o meu coração de mãe me diz que foi a ti que ele apareceu. Que ele não apareceu a mim, a Pedro, a João, mas apareceu a ti. Foi a ti que ele apareceu. Nesse momento, ele aparece materializado, tangível, com seu corpo astral. Abre os braços de Tomé, toca na chaga de Longinos, para que tu creias. Tomé então toca, exclama e diz: Senhor, perdão, eu creio. Tu crê porque viste. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Era a lição que ele dava. Confortou as pessoas. Aparece mais adiante. E ela mais tarde seria encarregada de ficar com João. Transfere-se para Éfeso, para ficar na igreja de Éfeso ao lado de João, até a idade avançada. E quando já ali atendendo as pessoas na igreja cristã primitiva de Éfeso, que se tornou uma espécie de local de caridade e de divulgação do cristianismo, com João também já em idade avançada, que vai mais tarde transcorrer em idade ainda mais avançada, porque seria aquele que morreria em provecta idade, cuidando dela. Ela, uma senhora quase octogenária, vai dedicar-se ao atendimento dos sofredores, e um dia, dedicando a atender um leproso, ele olha para ela e diz: Senhora, em uma exclamação que é de inspiração: Senhora, vós sois a nossa mãe, vós sois a mãe de todos nós, vós sois a mãe santíssima da humanidade. E a casa ficou conhecida mais tarde em Éfeso, hoje região de Istambul, na Turquia, a casa da Mãe Santíssima. Era, portanto, a igreja de Éfeso, onde João vai elaborar mais tarde os seus escritos do Apocalipse. Ela, mais adiante, cai em febre, e uma enfermidade devora as suas últimas energias físicas. E em um momento máximo, um dos visitantes presentes se aproxima e começa a falar ali. Começa a falar da sua ternura, da sua bondade, que ela descansasse. E naquela quase delírio da alucinação que antecede a morte do moribundo, ela parece
voz daquele visitante, daquele frequentador. E ele retira então o Pedro, era seu filho, que vinha buscá-la do mundo espiritual, narra, aliás, em bom X, no extraordinário A Boa Nova, psicografia de Chico Xavier. Ela falece, ele a abraça e acolhe para o reino dos céus. Mas antes disso, ela quer fazer uma peregrinação sobre todas as regiões de Israel e mais tarde de Roma. E chegando no circo máximo, ela nota aqueles que foram presos pela política de Roma. É no ano 64, o terrível ano da perseguição de Nero aos cristãos primitivos. E ela olha aquelas crianças, mulheres, aquelas pessoas miseráveis, idosos, que eram jogados na arena para serem devorados por leões, por leopardos, famintos, ou para serem incendiados como tochas vivas para iluminar a noite do circo máximo. 150 mil espectadores, maior do que o Maracanã, ali, e as pessoas se avolumando para esperar o espetáculo de sangue, e no final, as lutas de gladiadores, como era conhecido em Roma. Ali então, ela se aproxima de um grupo de cristãos que estava acabrunhado. A sirene tocou, as portas se abriram, eles foram tirados da arena para morrer. E naturalmente ela se aproxima de uma jovem que estava totalmente entristecida e começa a envolvê-la de tal forma que diz: canta, canta minha filha, canta. E aí ela começa a cantar um hino, que começa com o suave hino dos cristãos: Ave Cristo. Aqueles que vão viver te homenageiam e te saúdam em relação à vida eterna. As patas dos animais, a ferocidade, e todos os cristãos começam a cantar, contaminados com a energia dela, de Maria, assessorada por uma caravana, para receber aqueles espíritos e uma caravana na direção do mundo espiritual, para receber aqueles espíritos na direção do reino dos céus. Lembrei-me nessa música maravilhosa que ouvimos por primeira vez no ano de 2004, no mês de dezembro, na cidade de Mairi, no Centro Espírita Luz e Redenção, quando fazemos uma palestra a respeito de um tema muito parecido com esse, do Lago de Genezaré. Ficamos a meditar na grandeza dessa mensagem, que em forma de música retrata de alguma forma a beleza da mensagem de Jesus. Quisemos fazer um paralelo entre Jesus do Lago de Genezaré, aquele Jesus amigo, aquele Jesus que acolhia, aquele Jesus que afagava as criaturas, aquele Jesus que orientava, que direcionava, que consolava a humanidade em todos os tempos com uma mensagem importante e impressionante que nunca antes foi anunciada, e o Jesus de Jerusalém, que foi massacrado, que foi crucificado. Jerusalém é o nosso ego, é a nossa vaidade. O Lago de Genezaré é o ser profundo que nós somos, que um dia vamos encontrar. É um paralelo interessante. Jerusalém representa esse eu egoístico, esse eu exterior, e o Lago de Genezaré e as regiões por onde ele passou representam o Sermão da Montanha. É essa dicotomia que nós temos. O Espiritismo, 18 séculos depois, resgata Jesus, não Jesus crucificado, não Jesus amargurado, o Jesus dos açoites, o Jesus da carnificina humana, que a humanidade sempre gostou e sempre se atraiu em relação à carnificina. Mas Jesus descrucificado, o Jesus compassivo em relação à humanidade, o Jesus que abre os braços e diz: vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei de mim o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, pois leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim, pois eu vos aliviarei. O Espiritismo, meus amigos, nos convoca para essa renovação, para que nosso Natal seja tocado de uma emoção especial, para que o Natal que se aproxima não seja apenas uma correria na direção de coisa nenhuma, do troca-troca de presentes, muito respeitável, muito válido para uma forma de demonstrar afetividade, mas que o mais importante não é a exteriorização material, mercadológica, mas sobretudo a lembrança da importância dessa data e de trazer para nossas famílias o psiquismo de Jesus, o psiquismo bom, mesmo não espíritas aqui, mesmo católicos, trazer a presença de Jesus, trazer os ensinamentos dele, porque esse é o significado do Natal. Talvez é por essa razão que nesse período de Natal as criaturas vivenciamos um clima maior de melancolia, de tristeza, um índice maior de depressão nesse período, nesse episódio, nesse momento
dezembro é o momento máximo, inclusive, de tentativas de suicídio, de depressões profundas que pioram nessa época. Talvez porque o Natal não apenas é um momento associado à família, e nós temos desafios muito grandes na área familiar, mas talvez seja uma sugestão de nossa alma que nós não estamos bem. Talvez seja uma sugestão de nossa alma que nós não estamos conectados com a essência do verdadeiro Natal. Talvez seja uma sugestão de nossa alma que não estamos em sintonia ideal com o pensamento de Jesus e a essência do Natal. E é por isso que ficamos melancólicos, porque há uma desconexão entre o ego e o self. O eu espiritual que sou e o eu encarnado que eu apresento e que eu aparento. O Espiritismo vem nos convidar a esse mergulho interior, essa viagem para dentro, para descobrirmos quem somos, para saber de onde viemos, para onde vamos e por que estamos passando na Terra, para dizer que ninguém sofre ao acaso, que estamos numa terra que é uma escola de avaliação e de provas, de testes, onde estamos sempre sendo avaliados. Esses testes constituem desafios que faz com que nós amadureçamos, mesmo naquilo que nós chamamos de sofrimento. É apenas um atrito na matéria que desenvolve a sensibilidade e a emoção superior, que faz com que o Hottentot, o homem das cavernas, desenvolva a sensibilidade do futuro santo. A semelhança da pedra bruta que lapidada se transforma no diamante que fulge a claridade cristalina da sua estrela diamantina. Ou então, da casca que precisa ser quebrada para que a ave que está dentro dela se liberte. Ou para o sol que aquece a humanidade, naturalmente, através da consumição de forças, poder realizar a sua missão. Tudo na vida, na matéria, são transformações, são, entre aspas, aquilo que chamamos de sofrimento. E o nosso, portanto, é o sofrimento da melhora moral, do amadurecimento pessoal, através daquilo que nos constitui desafio e às vezes dói-nos, porque há o progresso espiritual também dói, porque dói nos libertar do ego, dói nos libertar do nosso passado, do homem velho, conforme o apóstolo Paulo, e é por isso que sofremos, que temos dificuldades evolutivas. É por essa razão, meus amigos, que os bons espíritos sugerem uma nova conduta nesse Natal, uma conduta diferente, uma conduta onde Jesus seja levado para as nossas famílias, que Jesus seja dialogado, que nós troquemos o presente, mas não fiquemos apenas retidos no presente, no amigo secreto, em que mais tarde a gente vai na loja para saber o valor do presente que recebemos e dizer que o miserável deu uma coisa de R$1,99, no próximo ano ele vai ver. Não é esse o sentido do Natal, onde a gente fica refém do 13º salário e temos que gastar, temos que correr para comprar. A mesa farta e a matança excessiva dos animais que nunca conseguimos digerir toda aquela alimentação. E outras coisas, enquanto o verdadeiro sentido do Natal tem se perdido. Eu já falei aqui que perguntando a crianças o que você pensa do Natal, a maioria responde Papai Noel. É o que as crianças estão aprendendo. Estado inconsciente infantil. Elas não sabem, porque nós não as ensinamos o verdadeiro sentido do Natal. Não que o presente, o mito das crianças seja ruim, mas que nós também transmitamos a verdadeira essência de Jesus, que é o guia e modelo da humanidade, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Portanto, meditar em Jesus. Pensar em uma frase do Evangelho como tratado terapêutico para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Muita paz.